Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor vai dizer em Provérbios que ele reage segundo a conduta de cada um merece. Aqueles que ele santifica e purifica enquanto há tempo, ele reage segundo a pureza do coração. Mas aqueles do qual ele embrutece e eles seguem sujando-se mais ainda enquanto há tempo, ele reage à altura para que recebam o galardão segundo as suas muitas iniquidades, tanto nesta vida como não alcançando a ressurreição do último dia, aonde também ele preparou um lugar para os desobedientes, assim como preparou para os desobedientes, aonde a palavra diz que é a segunda morte da alma e que serão lançados no lago de fogo e enxofre, aonde não os consome, aonde o seu verme não se queima. Por isso, do Senhor não se permite escarnecer. A Bíblia relata que são uma mente corrompida e cauterizada, embrutecidos pela mentira. Aqueles que um dia saíram do erro e alcançaram a verdade no primeiro amor e retrocederam. O seu segundo estado se torna pior do que o primeiro, e não tendo caráter, não tendo moral, ainda se julgam no direito de anunciar a verdade e não têm, na verdade, o devido caráter da qual deveriam ter, até mesmo a boa conduta, e se julgam doutores da lei a ponto de acharem que têm o direito de estar julgando o seu semelhante e na verdade já estão destituídos, porque o dom de justiça é para aqueles que perseveram com um alimento sólido, aonde se discerne entre o bem e o mal e persevera aborrecendo o mal constantemente, não se dando vencido pelo mal, mas antes vencendo o mal pelo bem. Aqueles que perseveram com uma mente aguçada a sempre examinar a si mesmo, a fim de não ser achado como que faltoso, mas como cumpridor, pela condução do seu espírito, porque declaramos que por si ninguém consegue estar sempre produzindo os bons frutos, independente da estação do ano, se não for pela árvore da vida, a árvore boa, porque ele diz: ninguém por si, que alguns produziriam 100, outros 60, outros 30, sempre por um, através daquele que é a videira verdadeira. Ele disse: em mim produzireis os bons frutos. Todo aquele que está em mim e eu em vós demonstra-se pelo bom proceder, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a piedade sempre como fonte de alegria, usando da misericórdia. Bem-aventurado aqueles que usam da misericórdia, porque serão fartos da misericórdia, e que está sempre orando para que o Senhor venha emudecer todos aqueles que, na verdade, com um discurso fraudulento e mentiroso, vem induzir, seduzir a muitos para aonde não tendo zelo para a sua alma, também não tem para com a vossa, e os ensina algo que pode vos abreviar os dias, a como também lhes encerrar o direito da vida eterna, porque estão sempre a violar o direito e a verdade. Se alguém anuncia um evangelho diferente do que anunciamos até nós mesmos, um anjo do céu, seja anátema, porque todo aquele que confessa o Verbo que era Deus e estava com Deus, que se fez carne, que passou pela morte, morte de cruz,
que ascendeu novamente às regiões celestiais, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos enviará em meu nome o Consolador, o outro advogado, aquele do qual nos faz selados, redimidos, como cartas que não se violam e estejam endereçadas ao Deus Altíssimo, aonde os anjos são ceifeiros, que farão a ceifa naquele grande dia que se aproxima depressa. Por isso, todo aquele que não é de Deus, não confessa o Filho, não confessa a Jesus, não declara, não deposita a fé nele, a sua fé é morta. Estes são os enganadores e ludibriadores, aqueles que fazem ceias de demônios, aqueles que seguem segundo doutrinas meramente humanas, purificações exteriores, os que gostam dos assentos nos primeiros lugares, as suas sinagogas de Satanás. Dizem que são judeu e não são, são da sinagoga de Satanás. As suas doutrinas são de demônios, não seguem segundo a Cristo, aonde há Cristo há liberdade para anunciar em seu Espírito, pois ele nos ensina: colocarei em vós a palavra, em vossa boca tudo aquilo que haveis de dizer. Mas são discursos fraudulentos, são discursos daquilo que eles não preparam a vontade do Senhor, e aqueles que derem ouvidos, embora a responsabilidade é individual, acabam sendo influenciados pelos ímpios e escarnecedores, e assenta à mesa à roda com os escarnecedores e zombadores, e irão para o mesmo lugar do que eles, porque são guias de cego, e um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão na cova. Por isso ficai atentos, buscai do alto e sejais imitadores em Cristo, assim como nós somos.